Boa noite a todos, encarnados e desencarnados. Então vamos conversar um pouquinho, né? Não é palestra, né? É uma conversação. Tem alguém aqui que é pela primeira vez na casa? Mas não é a primeira vez numa palestra espírita. Ah, tá. Então tá tudo em casa. Nosso tema de hoje é reencarnação e laços de família. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 18. A palavra reencarnação. Quando pronunciamos essa palavra, todo mundo diz: você é espírita. Mas só que não foi o Espiritismo que nos trouxe esta ideia, essa doutrina da reencarnação. A reencarnação, ela já estava com os Vedas 5.000 anos antes de Cristo. Está no livro dos Vedas, Bhagavad Gita. Então, e que os judeus tinham como ressurreição. Então, era uma ideia, é a mesma ideia, porém com um nome diferente. E isso até hoje é motivo de discórdia. Mas reencarnação, a palavra reencarnação, repetir, carnar, carne, entrar na carne. Ação de reentrar na carne. Deus nos criou simples e ignorantes, ou seja, nem propensos ao bem, nem propensos ao mal. Livro dos Espíritos, questão 133. Mas por que existe o mal na Terra? Porque, exatamente, fomos criados simples e ignorantes. Somos ainda crianças espirituais. Quando eu tinha 10 anos, eu pensava como 10 anos. Quando eu tinha 30 anos, eu pensava conforme minhas experiências como 30 anos. Quando eu tenho 50 anos, eu vou pensar segundo as minhas experiências, minhas vivências, como 50 anos. Quando eu tiver 90 anos, espero não chegar lá, mas tudo bem, eu vou pensar como 90 as minhas experiências que eu tive durante os 90 anos. Então, tem muito... E quando eu tenho 10 anos, eu piso na bola com uma criança de 10 anos. Quando eu tenho 30, eu piso na bola e penso como uma criança de 30 anos. E assim sucessivamente. E quando a gente pisa na bola, a gente desagrada a alguém. Esse alguém pode nos tornar nosso inimigo. Então, muitas vezes, durante uma encarnação, a gente leva tanto as inimizades como as amizades. Então, como Deus nos criou simples e ignorantes, os homens das cavernas, o que eram? Qual é a preocupação deles? Alimentação,
abrigo para se proteger das intempéries do mundo e das feras. Era uma vida extremamente aquela rotina sempre, sair, caçar e se abrigar. Aí eu conheço alguém e saio caçar junto. Começa a surgir as simpatias. É a mesma coisa, eu tenho um colega de trabalho, de repente nunca vi ele mais gordo nem mais magro na minha vida, e eu sinto uma simpatia por ele. Então começa esse princípio da simpatia e da antipatia. E assim começam se formando os bandos, começam se formando as famílias e depois, posteriormente, as comunidades. E nos homens das cavernas começa a haver um princípio de amor através da atração sexual. Jesus, em Mateus 15, 13, nos diz o seguinte: toda planta que meu pai, ou erva, né, que meu pai não plantou, será arrancada. Se a ideia de reencarnação não fosse verdadeira, Jesus teria combatido. Como combateu, quando ele se refere a toda a erva que meu pai não plantou, vocês com certeza já ouviram falar que Jesus expulsa os vendilhões do templo, que vendiam as oferendas. Então, toda a erva que meu pai não plantou será arrancada, porque a essência não é a oferenda. A essência é sempre o amor. E no Evangelho de João, capítulo 3, item de 1 a 25, versículo de 1 a 25, tem uma passagem muito interessante sobre a reencarnação, onde Nicodemos vai visitar Jesus à noite se escondendo de todo mundo, porque ele era um doutor da lei e não queria ser visto com Jesus. E eles têm uma conversa muito interessante. Jesus diz que tens que renascer de novo. E ele pergunta: como eu, um homem velho, posso entrar novamente no ventre da minha mãe? E Jesus, com toda a paciência, diz assim: você é um doutor da lei, ainda não sabe disso? Ele está tratando exclusivamente da lei da reencarnação. E por que Deus criou a reencarnação? Livro dos Espíritos, questão 132. Deus lhe impõe, olha esse verbo, impõe a encarnação para progredir. Para uns, missão, para outros, expiação. Missão: Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Eurípides Barçanufo, e assim vai. Expiação: todo aquele que ultrapassa a lei divina, a lei de amor ao próximo, a lei de respeito ao próximo, tem
que resgatar. Não necessariamente na mesma moeda. O que quer dizer isso? Se eu matei alguém, não necessariamente alguém vai me matar para eu resgatar essa prova. Eu posso ser um bombeiro que arrisca a sua vida no cumprimento do seu dever de trabalho para salvar outras vidas. Estou resgatando. Paulo nos diz: o amor cobre uma multidão de pecados. Então, durante as encarnações, nós vamos angariando conhecimento. Porque se eu morresse e, como algumas religiões ainda pregam, não existisse o nada, ou seja, se não existe o nada, eu não devo nada para ninguém, eu posso fazer tudo o que me apraz e mais um pouco. Porque morreu, tudo acabou. A reencarnação vem nos dar um outro norte ético perante o nosso semelhante. Amar o próximo como a si mesmo. Por isso que os antigos usavam muito preto para a morte, né? Então todo mundo passava na frente de uma casa funerária, era tudo azul na preta, né? Até mexia com a gente, né? Hoje existe até caixão com a bandeira do Avaí. Esse time que só me dá alegria. Aí, então, há uma desmistificação da morte. Com a reencarnação, a morte é desmistificada. E durante essas encarnações, nós nos vamos simpatizando com um, abraçando o outro, fazendo amizade com o outro, e assim vamos caminhando, formando as nossas famílias por afinidade ou expiação. Por afinidade, quando o amor nos une. Por expiação, quando a dívida nos une. Quando o ódio nos une. E não tem nada que vincule mais a gente perante o outro do que o ódio. Emmanuel, nesse livro Caminho, Verdade e Vida, nos fala sobre reencarnação no item 110, na lição 110. O título é Vidas Sucessivas. Não te maravilhes de haver dito, é necessário vos nascer de novo. Jesus, João, capítulo 3, versículo 7. A palavra de Jesus a Nicodemos foi suficientemente clara. Desviá-la das interpretações descabidas pode ser compreensível no sacerdócio organizado, atento às injunções da luta humana, mas nunca nos espíritos amantes da verdade legítima. A reencarnação é lei universal. Sem ela, a existência terrena representaria um turbilhão de desordem e injustiça. À luz dos seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. O homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina
nos processos de resgate e reajustamento. Entre os homens, o criminoso é enviado a penas cruéis, seja pela condenação à morte ou aos sofrimentos prolongados. Providência, todavia, corrige amando. Não encaminha os réus a prisões infectas e úmidas. Determina somente que os comparsas dos dramas nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana, de modo a se redimirem uns frente aos outros. Para a sabedoria magnânima, nem sempre o que errou é um celerado, como nem sempre a vítima é pura e sincera. Deus não vê apenas a maldade que surge à superfície do escândalo. Conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias que provocaram um crime. O algoz integral, como a vítima integral, são desconhecidos do homem. O pai, contudo, identifica as necessidades de seus filhos e reúne-os periodicamente nos laços de sangue ou na rede de compromissos edificantes, a fim de que aprendam a lei do amor entre as dificuldades e as dores do destino com a bênção temporária do esquecimento. Então, é a reencarnação que nos une. Onde estão os nossos maiores desafetos? Dentro da nossa casa. Amai os vossos inimigos. Vão vir junto. Não tem aquele ditado popular? 2 bicudos não se beijam? Pois é. 2 bicudos reencarnam na mesma família até aprenderem a se beijar. Enquanto não aprendem, vão ficar indo e voltando, até aprenderem a se abraçar e se beijar. E na família, o que a gente aprende de família? Na família a gente aprende os primeiros valores éticos, né? Aprende o amor, aprendemos o carinho, a paciência. Uma mãe de 10, 12 filhos dá carinho para todos de uma maneira geral, né? Isso no tempo do antigamente, né? Hoje, para ver alguém com filho, já dá o bicho, né? Ninguém quer mais ter filho. Todo mundo prefere ser pai de pet, né? Então, a paciência. A gente aprende paciência na família. É tão simples quando a mãe da gente fazia um bolo, né? Aquele cheirinho. Mas não é para comer agora. É só quando todo mundo estiver em casa. Daí tu fica doido que esfrie logo para tu comer. Então, era assim. Então, a gente aprende a paciência, aprende a esperar, aprende a dividir. E como é que é essa divisão? Pelo menos na minha família era assim. Além de alimentação normal, muitas vezes um tinha que sair, a roupa de um servia no outro, aprender a dividir. Ia com a calça, a camisa, o sapato do outro, e assim vai, né? Então a gente aprende a dividir que nada é nosso, né? Aprende a respeitar os mais velhos, coisa muito em desuso hoje, né? Precisa uma lei dizendo que tem que se respeitar os idosos, Estatuto do Idoso. Então, é para ver como ainda temos que aprender a amar mais. Aprendemos a hierarquia. Quando a mãe manda,
O filho obedece. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Só que nessa brincadeira, existe uma diferença em me querer bem. Por exemplo, toda mãe quer o bem do seu filho. Ela me quer bem. Só que existe uma outra diferença. Querer meu bem. E quem é que quer o meu bem? O meu mentor espiritual, meu anjo da guarda. Tem diferença? Tem. E qual é a diferença? Por que a mãe dá vacina no seu filho? Porque ela quer o bem do seu filho, para que não venha a sofrer uma doença lá na frente. Ela quer bem. E querer o meu bem, o nosso mentor espiritual. Nosso mentor espiritual pensa assim, a mãe pensa do jeito. A mãe pensa assim, meu Deus, esse meu filho só me dá orgulho. Depois que ele entrou nessa comissão de licitação, meu Deus do céu, a vida dele só vai para frente. Comprou um apartamento de cobertura, comprou uma fazenda com 10 mil cabeças de gado, isso e aquilo. E o mentor espiritual pensa e diz, como é que eu vou fazer para tirar esse menino dessa comissão de licitação que ele está se comprometendo? E daí fica aquela guerra, a mãe diz, meu Deus, esse meu filho cada vez melhor, e isso e aquilo, e o mentor espiritual é cada vez melhor, mas eu quero tirar ele de lá. E fica. Essa é a diferença. O nosso mentor espiritual enxerga muito mais longe, não quer que a gente se comprometa, quer que a gente ande no caminho reto, num caminho que vai ser onde a felicidade está mais perto. E a felicidade não é felicidade material. Eu vou contar uma pequena historinha aqui, para nós encerrarmos, né? Essa história está no livro História para Aquecer os Corações dos Pais. Coração dos Pais. De Jack Canfield e outros autores. Esse livro não é um livro espírita. É um livro do escritor americano, onde ele relata histórias reais sobre situações e dedicação do amor. Abe Blair é uma assistente social. Eis que sua chefe, na agência de adoção, chama e diz assim, Abe, não se esqueça que temos aquela adoção do Fred para fazer. Assim, eu sei. Tu sabe que é uma adoção difícil? Sei. Eu estou me esforçando. Fred foi uma criança abandonada na maternidade pela sua mãe biológica e, consequentemente, pai biológico. É uma história real. Aí, Abe, os vários candidatos que apareciam, ela sempre mostrava a foto do Fred. E todos os casais recalcitravam a adoção.
Eis que aparece um casal para ela, onde o pai se chama Edwin Pearson e a mãe se chama Frances Pearson. Ela, dona de casa, do lar, e ele, motorista de caminhão, que queriam adotar um menino. A única exigência que eles faziam era que fosse um menino. Aí, diz assim, conversando com a Abe, diz assim, ó, teve uma assistente social, disse que o nosso apartamento era muito pequeno para adotar uma criança, e a gente vendeu o apartamento e comprou essa casinha. Daí, outra agência de adoção, outra assistente social, disse que a nossa casinha não era confortável o suficiente para adotar uma criança. E daí Abe olhou para ele e disse assim, não, isso não importa. Aí eles perguntaram, será que os pobres não têm direito a adotar uma criança? Eis que Abe, assim, qual é a exigência de vocês? A nossa única exigência é que seja um menino. Então ela tira a foto de Fred, que até então estava com 9 meses, porque o tempo foi passando, e mostra para eles. Aí o pai olha, Edwin olha, Francis também olha a foto, um olhou para o outro e disse, é nosso. Podemos ir lá buscá-lo? Não, temos que correr os papéis conforme a lei. E assim se processou, levou mais de 3 a 4 meses para se processar o processo legal, né? Para tramitar o processo legal. E assim, Fred, um menino que nasceu sem braços, foi adotado. E quando eles foram buscar na agência de adoção a criança, Edwin se ajoelha e diz, vem para os braços do papai. Francis, a mesma coisa, porque eles já eram casados há 14 anos, ela, apesar de todos os tratamentos, não conseguia engravidar. Esses espíritos que cuidam de pessoas especiais são espíritos missionários, são espíritos especiais, com uma força acima do normal. Boa noite a todos, muito obrigado.